Olá, eu sou Daniel Marques e seja bem-vindo ao 12º módulo do curso Manual do Vencedor. Nesse módulo eu gostaria de falar especificamente a respeito de convicções, o poder para criar e desfrutar. As convicções, elas são fato muito importante da nossa vida, uma vez que elas definem quem nós somos. E nas últimas aulas, na última aula nós falamos a respeito de princípios de transformação, no último módulo, mas nesse eu gostaria de falar a respeito da importância de você ter convicções que vão te levar a conquistar, a crescer e avançar em todas as áreas da sua vida. Bom, há uma frase que diz que por detrás de tudo que nós pensamos, vive tudo o que nós acreditamos. Então, querido, a maneira como você pensa e a maneira como você age está completamente interligada à maneira como você acredita nas coisas, aquilo em que você acredita. E nessa aula eu gostaria de falar sobre a importância de se estabelecer convicções na nossa vida, a importância de se ter convicções e do quanto elas podem nos levar a crescer. Nós vivemos um mundo que, infelizmente, ter convicções é algo que é ridicularizado e não é aceitado por muitas pessoas. Mas convicções são realmente aquilo que molda nosso destino, molda nossa vida, define aquilo que nós alcançamos, define quem nós somos, o que somos capazes de fazer. Então, muitas vezes nós somos seduzidos a acreditar que os eventos externos, as situações que nos acometem, o ambiente no qual nós estamos inseridos é que determina as nossas atitudes, que determinam as nossas vidas, que controlam a nossa vida. Mas não há mentira maior do que essa, querido. Não há nada que possamos dizer que seja mais falso do que essa verdade. Porque, na verdade, não são as nossas circunstâncias, não é um ambiente que define quem nós somos e que define a nossa vida, mas sim a maneira como você as vê, a maneira como você age em relação a elas. Não são os eventos externos da nossa vida que nos moldam, mas as nossas convicções sobre o que esses eventos significam, o significado que atribuímos a eles. Então, a maneira como você decide enxergar as coisas que acontecem na sua vida, os desafios, os problemas, as lutas, os benefícios, as vantagens, tudo isso é que determina, de fato, quem você é, a maneira como você enxerga as coisas. Então, uma mesma circunstância pode ser vista de maneira diferente por duas pessoas. A maneira como cada uma enxerga aquela determinada situação vai determinar quem aquela pessoa vai se tornar e as convicções que ela vai adquirir a respeito daquela situação. Então, isso molda quem somos e quem nos tornamos. As nossas convicções determinam quem nós somos hoje. Suas convicções a respeito do seu passado, a respeito do que está acontecendo atualmente na sua vida. E vai moldar também o que você vai se tornar, uma vez que você continuar com as mesmas convicções ou se você mudá-las, por outro lado. Então, podemos dizer que a maioria das nossas convicções é baseada em experiências do passado. É baseada em situações pelas quais nós passamos e que formaram em nós uma estrutura de pensamento, uma maneira de enxergar e de ver as coisas. Então, o nosso desafio, nós podemos dizer que ele é triplo. Então, primeiro, a maioria das pessoas não decide conscientemente no que vai acreditar. A maioria das pessoas, elas acreditam em coisas meramente por conta de situações que lhes acometeram, por conta de fatos que elas viveram, por conta do passado, por conta de dificuldades, por conta de um contexto que elas passaram, e às vezes não decidem conscientemente no que acreditar, mas simplesmente agem baseadas na própria experiência, querido. Mas veja bem, a sua experiência nem sempre determina a verdade a respeito de um determinado fato. Você precisa avaliar aquela experiência com a ótica correta para saber o que você pode realmente aprender e quais convicções você pode tirar daquilo. Por exemplo, suponhamos que você comete um erro muito grave em relação ao seu cônjuge e ele fica extremamente chateado com você. E por isso você passa a pensar que você não pode errar, que você é uma pessoa que não está sujeita a erros e todas as vezes que você erra, você é duramente criticado, você não é
aceito por causa dos seus erros. Veja bem, querido, uma coisa não está associada à outra. Mas você percebe que por causa de uma situação, de uma experiência, você às vezes acaba formando uma convicção a partir daquilo. Então, na verdade, não é porque você cometeu um erro que as pessoas sempre vão te criticar. Talvez você foi criticado naquela situação, mas o que você pode aprender realmente daquela situação? E talvez você foi criticado porque aquele erro merecia uma crítica que iria te levar a crescer, que iria te levar a aprender. Mas às vezes outros erros que você vai cometer, né, eles vão produzir, né, um outro comportamento das pessoas. Comportamento de compaixão, comportamento de compreensão, de empatia. Mas você precisa aprender a enxergar as coisas da maneira correta. Então, a primeira coisa é isso. Muitas vezes não decidimos conscientemente no que acreditar. As experiências forjam isso em nós. Segundo, muitas vezes as convicções baseiam-se em interpretações erradas de experiências passadas. Foi o que eu disse, né? Se você teve uma experiência e você interpretou aquilo da maneira errada, aquilo pode comprometer completamente a sua estrutura de convicções. Por isso você precisa aprender a enxergar, a ver as coisas da maneira correta. Terceiro, depois que assumimos uma convicção, esquecemos que ela é apenas uma interpretação. Todas as convicções que você assume como se fosse a extrema verdade. Uma verdade irrestrita. Mas você precisa tomar muito cuidado com isso. Porque se você assume uma convicção limitada a respeito de uma determinada área, determinado assunto, determinada questão da sua vida, você pode comprometer, né, o processo de avanço, de crescimento, o processo de levar você a se tornar um vencedor. Porque aquela convicção pode fazer com que você viva uma vida, né, fora dos padrões que Deus estabeleceu. Uma vida aquém daquela que você pode viver por causa de convicções erradas. Seres humanos não são criaturas que agem ao acaso. Todas as nossas ações são resultados de convicções. Nós não somos como os animais, né, que fazem as coisas instintivamente. Tudo que nós fazemos é baseado numa convicção interior. Às vezes você nem percebe, é involuntário, mas existe uma convicção dentro de você que leva você a agir da maneira como você age. Então, se você quer criar mudanças a longo prazo na sua vida e coerentes com o seu comportamento, você deve mudar as convicções que talvez estão reprimindo você. Às vezes você quer mudança em uma determinada área, mas você não consegue porque as suas convicções a respeito daquilo são diferentes. Suponhamos que você quer ser um homem de oração, uma mulher de oração. Mas a sua convicção a respeito disso é que sua oração não vai ser atendida, que a sua oração não vai ser ouvida. Então você não vai conseguir romper aquela barreira, né, para poder mudar aquele comportamento. Porque na sua cabeça não vai adiantar. Entendeu? Se você não muda a sua mente, o seu comportamento também não vai mudar. Você pode até mudar por um tempo, mas depois você retorna àquele padrão antigo no qual você vivia. Você entende a importância das convicções, querido? Então, vencedores possuem convicções ilimitadas. Convicções que os levam a crescer, que os levam a progredir. As convicções têm o poder de criar e o poder de destruir na nossa vida. Devemos assumir o controle consciente delas. Você deve destruir toda a convicção que te leva para o erro, para o pecado, que te leva, né, a viver uma vida rasteira, superficial, uma vida que não avança. Mas você deve fortalecer as convicções que te levam a compreender as coisas da maneira correta, da maneira adequada, né, de uma maneira que vai te levar realmente ao progresso. Mas para fazer isso nós precisamos primeiro compreender o que realmente são e como se formam as convicções. Então, o que são convicções? Podemos dizer que é um sentimento de certeza em relação a algo. É a certeza de que algo é a verdade. Então, nós somos o que nós falamos. E geralmente o que nós falamos são resultados das nossas convicções, sejam elas positivas ou negativas. Então, tudo que sai da sua boca, querido, fala de quem você é, né? Demonstra a pessoa que você é. E essas convicções podem ser tanto positivas quanto negativas. Podem te levar para o sucesso ou para o fracasso. Depende das convicções que você adota, né? E quando você fala, você acaba, né, se denunciando. A palavra de Deus diz que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Se o seu coração está cheio de morte, cheio de tristeza, de depressão, de angústia, de amargura, é isso que você vai expressar.
Mas se por outro lado, seu coração está cheio de alegria, de paz, de amor, de um sentimento de vitória, cheio de motivação, da mesma forma é isso que você vai falar. Então nós podemos desenvolver convicções sobre qualquer coisa, se nós encontrarmos pernas, ou seja, referências suficientes para sustentá-las, experiências suficientes. Então, como você deve sustentar uma convicção na sua vida? Encontre experiências que te levem a fortalecer aquela convicção. Encontre experiências que te levam a viver daquela maneira que você acredita e que a palavra de Deus diz que é a maneira que você deve viver. Então, o nosso cérebro é capaz de acreditar que algo é real, mesmo que aquilo não aconteça necessariamente. Então, e a fé é consolidada justamente por essa convicção. Quando você se convence, se torna convicto de que uma coisa é a realidade, que algo é a verdade e que você decide pautar e acreditar naquilo, a fé foi despertada. Quando você não duvida de que aquilo pode acontecer, você criou uma convicção fortalecedora se for em direção a algo que vai te levar a crescer e a obter prazer, alegria, a cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida. Então podemos dizer que a certeza encerra o poder. A certeza, a convicção é a capacidade que nós temos para poder alcançar tudo aquilo que nós desejamos. Sem convicção, nós não conseguimos ir muito longe. Mas quando você se torna convicto de um propósito, de um objetivo, de uma verdade, então você tem um impulso necessário para alcançar aquilo que você deseja. A maioria das pessoas vive dizendo, vamos ser realistas. Mas nós não precisamos ser tão exagerados, não precisamos fazer as coisas com tamanha intensidade, não precisa disso tudo. Você já ouviu alguém falando assim? Então, pessoas assim, geralmente, são pessoas que não possuem convicções claras a respeito do propósito no qual elas estão envolvidas. Mas grandes líderes, pessoas de sucesso, eles raramente são realistas, porque eles não vivem em função dos padrões de outras pessoas, mas eles entendem e têm clareza dos padrões que eles querem viver para as suas vidas. Eles não aceitam um padrão rasteiro, medíocre de vida, mas eles decidem caminhar e viver por convicções fortalecedoras. Então, pessoas otimistas produzem referências de fé para alcançar os seus objetivos. E isso leva a conquistar aquilo que almeja. Então, pessoas otimistas, elas não vivem em função do negativo, em função daquilo que é contrário à palavra de Deus, mas eles fortalecem a sua fé com base nas convicções. Isso os leva a conquistar, os leva a crescer. Sabe, se você deseja conquistar, avançar em todas as áreas da sua vida, você precisa adquirir convicções claras a respeito das áreas nas quais você deseja crescer, querido. Se você quer ser uma pessoa próspera financeiramente, você precisa remover toda a convicção limitada a respeito do dinheiro. Que o dinheiro vai ser mal, que o dinheiro vai te prejudicar, que o dinheiro vai te fazer de uma pessoa ambiciosa. Todos esses pensamentos prejudicam. Se você quer ser uma pessoa saudável, você precisa eliminar convicções a respeito de ser uma pessoa que não possui hábitos saudáveis. Porque enquanto você continua com essas convicções, você se torna incapaz de avançar. Por outro lado, a sua convicção tem que ser de quanto mais recursos você tiver, mais você vai contribuir, você vai crescer, você vai poder ajudar pessoas, você vai poder realizar mais. E que quanto mais hábitos saudáveis você tiver, mais vitalidade você vai ter. Ou seja, são convicções que te levam a crescer. Todos os grandes líderes, pessoas de sucesso, entendem a importância de construir e de insistir na visão que possuem, mesmo que não saibam como alcançar. Sabe, grandes líderes, eles permanecem focados naquela visão, naquele propósito, naquela direção, naquela convicção. Mesmo que aparentemente eles não saibam como fazer. O como se dará conta por si mesmo de acontecer, querido. Mas entenda, você precisa ter uma convicção. Se você tem a convicção, você vai achar o como. Se você desenvolve o senso de certeza absoluta de que as convicções proporcionam, então você pode realizar praticamente qualquer coisa, inclusive aquelas que muitas pessoas julgam como sendo impossíveis. Então você é capaz de fazer qualquer coisa se você tem uma certeza, uma convicção a respeito de algo. Mesmo que aparentemente aos olhos de muitos você não vá atingir, você não vai alcançar. O que você precisa é de certeza. E um dos maiores desafios
na vida de qualquer pessoa é saber como interpretar os fracassos da vida. Nossa vida é cheia de pequenos fracassos, podemos dizer assim, querido. Mas a maneira como você interpreta esses fracassos, né, vai definir, né, aquilo que você vai alcançar. Então, um fracasso, na verdade, ele não é um problema permanente. Na verdade, ele é um resultado que você obteve pelas realizações que você teve. Às vezes, o próprio Deus impede você de ser bem-sucedido naquilo para que você possa aprender coisas, para que você possa avançar. Então, vencedores raramente acham que problemas são permanentes em si mesmos. Mas pessoas derrotadas geralmente sempre acham que um problema é impossível de ser mudado, impossível de ser alterado. Sabe, se você não muda a sua perspectiva a respeito dos problemas, dos desafios, de situações, às vezes que são tidas como fracassos, você é incapaz de avançar. Vencedores são aqueles que prosseguem mesmo diante das barreiras que surgem diante deles. Sabe, você precisa desenvolver essa capacidade. Então, uma convicção de que nada que façamos, né, pode mudar uma determinada situação é um veneno pernicioso dentro de nós, que vai entrando dentro de você e vai matando sua fé, vai matando seu desejo de viver, o seu desejo de prosseguir, e você precisa lidar com isso. Há uma história que eu acho muito interessante, que conta que havia um rei que deu uma grande festa certa vez, que era a festa de aniversário dele, e ele recebeu um presente, e aquele presente era um livro, e a pessoa que deu aquele livro para o rei disse para ele o seguinte: olha, esse livro ele possui somente 2 páginas, eu quero que você o leia no dia mais feliz da sua vida e no dia mais triste. Esse rei guardou esse livro e ele decidiu fazer aquilo que aquele homem havia proposto. E ele, em determinado momento da sua vida, estava muito feliz porque, né, o seu exército, né, o seu reinado estava prosperando, o seu exército estava conquistando muitas terras, estava conquistando muitos territórios. E ele decidiu, então, ler a primeira página daquele livro. E quando ele leu aquela primeira página, estava escrito: isso vai passar. Isso vai passar. Só que logo depois, em outro momento da sua vida em que ele estava, né, muito triste, cabisbaixo por conta de problemas que ele estava passando, né, de derrotas que ele estava tendo, né, chegou o momento dele ler a segunda página do livro. E quando ele abriu ali na segunda página, estava escrito: isso também vai passar. Então o que isso quer dizer para nós, querido? Que as coisas boas na vida, elas duram um tempo, mas elas passam. Mas as coisas ruins também. A vida é feita de momentos. Só que você precisa adquirir a convicção correta a respeito dos problemas, das dificuldades, dos desafios. Os problemas, eles não são permanentes, são temporários. Essa situação vai mudar, mas você precisa agir em relação a isso. Um realizador jamais considera que um problema controla a sua vida, que um problema determina quem ele é. Portanto, não viva em função dos problemas. Vencedores veem os problemas como oportunidades para mudar sua maneira de pensar, sua maneira de agir e prosseguir. Tem um homem chamado Edmund Spencer que diz: é a mente que torna bom ou doente e que torna a pessoa desgraçada ou infeliz, rica ou pobre. Então, querido, é a maneira como você pensa, como você acredita nas coisas, que pode mudar a sua vida para o bem ou para o mal, que pode te levar a conquistar ou pode te levar a derrotas. Decida acreditar nas coisas que vão te levar a vencer. Desenvolva convicções corretas. Com certeza, sua vida irá progredir, você vai alcançar os seus sonhos. Espero que você tenha gostado dessa aula que nós falamos sobre o que são convicções. Próxima aula nós continuaremos falando sobre esse assunto. Espero você na próxima aula.